TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 1º de junho. E você vai ver a seguir. Cascatinha tem outro recurso negado pelo TJRJ e permanece proibida de operar em Petrópolis. Ônibus operados pela Cascatinha são pintados e começam a operar na Petroita. Petroita vai assumir 80% dos funcionários da Cascatinha. Vereador Ingo Rames sugere indicação para garantir rescisão dos rodoviários da aviação Cascatinha. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na última segunda-feira, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro recusou mais um recurso da empresa Cascatinha. A aviação recorreu ao TJRJ pedindo mais uma vez que fosse concedida uma medida provisória suspendendo os efeitos dos decretos municipais do prefeito Rubens Bom Tempo que impediram a empresa de operar na cidade. A decisão desta semana do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assinada pela desembargadora Margarete de Olivais Vale dos Santos, diz que a empresa repete os argumentos apresentados no início de maio, quando o primeiro recurso foi negado. Para a desembargadora, não há nenhuma arbitrariedade ou ilegalidade nos decretos do prefeito em suspender as operações da Cascatinha. Por isso, não há motivo para suspender os efeitos desses decretos sem antes ouvir o prefeito, a cidade afetada e o Ministério Público. Sendo assim, as linhas seguem sendo operadas de forma emergencial pelas empresas Cidade das Hortênsias e Turpe Transportes até uma nova decisão ou realização da licitação. Neste novo documento, a desembargadora lembra que há um processo administrativo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que instruiu o prefeito Rubens Bom Tempo a tomar medidas a fim de evitar problemas maiores à população. Entre essas medidas está a realização de uma licitação para as linhas antes operadas pela Cascatinha. Mas até hoje não há uma data para a realização desta licitação. Além disso, há uma ação civil pública em andamento em que o Ministério Público do Rio de Janeiro busca melhorar os serviços de transporte público em Petrópolis, substituindo a empresa atualmente responsável, que não apresentou evidências de renovação da frota de ônibus ou mesmo a regularização dos serviços, além das falhas detectadas em inspeções técnicas realizadas pela CPTrans. Por fim, o documento do TJRJ afirma que até o momento não há evidências claras de que a empresa tenha um argumento que justifique a concessão da medida provisória solicitada. Portanto, a decisão de não conceder a liminar foi mantida. E após a Prefeitura decretar a caducidade da empresa Cascatinha, a aviação Petroita começou a operar com novos ônibus. Mas um detalhe chamou a atenção. Os novos ônibus, na verdade, eram os anteriormente usados pela Cascatinha. Pintura nova, números novos, mas o fato é que de novo não tem nada. Após a Prefeitura decretar a caducidade da Cascatinha, os coletivos foram incorporados à empresa Petroita. Continua a mesma coisa de ônibus aí sempre, faltando ônibus quebrado toda hora aí, nem os órgãos competentes não vê isso aí ou fazem vista grossa, sei lá, o prejudicado somos nós. Saiu agora aqui um ônibus velho, não está nem com a pintura normal do ônibus, entendeu? Aí é difícil, né? Pelo menos 5 ônibus foram incorporados à frota da Petroita, entre eles o coletivo 2024, que foi fabricado em 2012 e que, segundo as normas da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, não poderia nem mais operar. Os coletivos que integraram a frota são o antigo 5001, que passou a ser 2050, o 5002 da Cascatinha atualmente é o 2051 da Petroita. Já o 5050 se tornou o ônibus 2066. O coletivo 5019 da Cascatinha, na Petroita, tem a numeração 2054. E, por fim, o ônibus que na Cascatinha operava como número 5043,
atualmente é o ônibus 2094. Nesta sexta-feira, a CPTrans informou que realizou uma vistoria na garagem da Petruíta e reprovou 87% dos ônibus. A companhia informou que já aplicou R$ 1.600.000 em multa à empresa devido às irregularidades. E que está apurando o caso. Ainda falando sobre a situação com a Cascatinha, na quarta-feira, foi acordado entre o Sindicato dos Rodoviários e a empresa que os então trabalhadores da Cascatinha serão contratados pela Petruíta. Os demais terão os currículos encaminhados para outras empresas de transporte público no município. Na quarta-feira, membros da equipe e da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis e representantes da empresa Cascatinha discutiram o futuro dos trabalhadores após o recente impedimento da empresa de operar no transporte público de passageiros de Petrópolis. Durante o encontro, ficou acordado que a empresa Petruíta vai assumir 80% dos funcionários da Cascatinha. Esta decisão visa minimizar os impactos da interrupção das operações da Cascatinha e garantir a continuidade do emprego para a maioria dos trabalhadores. Para os demais rodoviários, que não serão absorvidos pela Petruíta, o sindicato está oferecendo suporte na elaboração de currículos e o encaminhamento para outras empresas em operação na cidade. Também na quarta-feira, a Prefeitura de Petrópolis informou que a mesa de negociação para a realocação dos profissionais garantia a contratação de 12 rodoviários, sendo 9 motoristas e 3 auxiliares. A mesa é composta pela CPTrans, o Sindicato dos Rodoviários, além das empresas Cidade das Hortênsias, Turpe e Cidade Real. Desde o dia 16 de maio, as linhas da aviação Cascatinha estão sendo operadas de forma emergencial pela Turpe e pela Cidade das Hortênsias, até que seja realizada uma licitação. O Sindicato dos Rodoviários afirmou que está ciente de boatos que vêm circulando nas mídias sociais sobre a possibilidade da empresa Petruíta também ser impedida de operar por meio de um decreto, assim como ocorreu com a empresa Cascatinha. Diante da questão, a diretoria do sindicato afirmou estar avaliando quais ações legais podem ser tomadas, incluindo a ideia de acionar o Ministério Público e o Ministério do Trabalho para assegurar a empregabilidade do setor. E foi aprovada na Câmara Municipal uma indicação legislativa do vereador Ingo Rames, sugerindo que a Prefeitura destine os valores do Vale Educação para pagar a rescisão dos rodoviários da aviação Cascatinha. A medida tem como objetivo garantir o pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários da empresa Aviação Cascatinha, após a Prefeitura de Petrópolis proibir a operação da empresa na cidade. Considerando que a Petruíta e Cascatinha têm o mesmo grupo econômico. Então, com isso, a gente sugere que corte o Vale Educação dessas empresas que possa pagar a rescisão dos rodoviários. Atualmente, esses recursos podem ser utilizados por diversos meios e sem uma destinação específica. Agora, com a aprovação, os valores do Vale Educação deverão ser direcionados para a causa trabalhista. O projeto destaca também a necessidade de alteração na Lei Municipal número 6.387, datada em 26 de outubro de 2006, que regulamenta o Vale Educação para garantir que os recursos sejam utilizados para o fim proposto. E você vai ver depois do intervalo. STJ nega recurso da Prefeitura de Petrópolis e mantém redução do IPM. Ministério Público do Rio de Janeiro pede melhorias nas refeições fornecidas pela Prefeitura de Petrópolis aos desabrigados das enchentes de março deste ano. Ministério Público obtém liminar em ação para garantir a fiscalização de poluição sonora em Paraíba do Sul. Vacinação contra a poliomielite começa na próxima segunda-feira em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 3 Rios, obteve uma liminar na Justiça determinando que o município de Paraíba do Sul adote providências imediatas para exercer a fiscalização necessária de poluição sonora na cidade. O juízo da 2ª Vara da Comarca de Paraíba do Sul estabeleceu um prazo de 120 dias sob pena de multa diária. A decisão ocorre no âmbito de ação civil pública, na qual o Ministério Público do Rio de Janeiro demonstrou que o município de Paraíba do Sul não tem qualquer condição de executar o plano de controle dos ruídos previsto no seu próprio Código Ambiental. De acordo com a ação, a Prefeitura não possui condições mínimas para lavrar autos de constatação e multas. A investigação do MPRJ foi instaurada depois do reiterado recebimento de denúncias sobre o tema. A promotoria ressalta que a lei orgânica fixada no município visa garantir o bem-estar da população, controlando os ruídos sonoros que são fixados em lei. Diante disso, o juiz determinou que o município precisa iniciar uma tomada de série de decisões para uma fiscalização ambiental, a fim de identificar de onde são as fontes dessas poluições sonoras. De acordo com a decisão, a cidade deve dispor de fiscais ambientais em efetivo exercício e devidamente capacitados para tal ação, decibelímetros devidamente certificados e calibrados pelo Inmetro, entre outras medidas. O juízo da 2ª Vara da Comarca de Paraíba do Sul estabeleceu um prazo de 120 dias sob pena de multa diária.
E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis, requisitou junto à 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis a adequação das refeições fornecidas pelo município aos desabrigados das chuvas de 23 de março deste ano, que se encontram residindo temporariamente no Centro de Acolhimento Gabriel Vila Real da Rocha, na Rua Floriano Peixoto. A comida fornecida no abrigo Gabriel Vila Real da Rocha é produzida na cozinha do Núcleo de Integração Social, um equipamento voltado ao atendimento da população em situação de rua. Segundo a petição, as refeições fornecidas aos usuários do Centro Pop, equipamento social de Petrópolis para atendimento à população de rua, também têm a mesma procedência. Ainda de acordo com o MPRJ, o órgão já havia recebido reclamações sobre a qualidade e quantidade da alimentação fornecida. Durante uma vistoria realizada no dia 28 de maio no NIS, a equipe técnica do Ministério Público identificou a presença de insetos nos sacos de arroz que seriam destinados ao consumo tanto dos desabrigados como da população em situação de rua. Ainda de acordo com a equipe técnica do MPRJ, a vistoria realizada mostrou que as comidas servidas nos dias 17, 19 e 20 de maio aos desalojados estavam azedas. A petição traz ainda um registro fotográfico de um prato de comida com insetos. Atualmente, o abrigo acolhe 27 pessoas, sendo 13 crianças, 4 adolescentes e uma pessoa com deficiência. Diante disso, o MPRJ pede que o município de Petrópolis garanta a segurança alimentar e nutricional das pessoas abrigadas no Centro de Acolhimento Gabriel Vila Real, fornecendo alimentação em condições de consumo e adequada às necessidades nutricionais, quantitativa e qualitativamente, sob pena de multa pessoal fixada em desfavor da Secretaria de Assistência Social e do prefeito municipal. E uma decisão do Superior Tribunal de Justiça negou um recurso da Prefeitura que pedia a suspensão de uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão determina a substituição do índice de participação dos municípios para a cidade de Petrópolis. Em uma decisão proferida no dia 22 de maio deste ano, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, negou um recurso da Prefeitura de Petrópolis, que pedia a suspensão de uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determina a diminuição do índice de participação dos municípios para a cidade. Assim, está mantida a decisão do Tribunal de Justiça, que diminui o IPM da cidade de 3,9 para 1,037. No ano passado, após a decisão do TJRJ, a Prefeitura de Petrópolis argumentou que teria uma perda imediata de cerca de 288 milhões de reais. E para o orçamento dos meses restantes do ano de 2023, a cidade acumularia uma perda de 120 milhões de reais. A Prefeitura afirma que essa decisão afeta a distribuição de uma parcela do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para Petrópolis, reduzindo significativamente sua participação. Na época, a Prefeitura recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que chegou a suspender a decisão do TJRJ. Mas em março deste ano, o ministro do STF, Cristiano Zanin, suspendeu a decisão que aumentava o IPM de Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis afirma que a redução na arrecadação atrapalha na prestação dos serviços públicos essenciais, além do pagamento de seus funcionários, principalmente em uma situação de emergência, como aconteceu com a cidade após as chuvas de fevereiro de 2022. O problema é grave, já que a Prefeitura de Petrópolis utilizou os recursos mesmo sendo uma decisão liminar, ou seja, de natureza provisória. A nossa equipe já noticiou que em fevereiro deste ano, o Tribunal de Contas do Estado debateu o processo que apurou uma contratação milionária feita pela Prefeitura do escritório de advocacia Celso Sardinha Advogados, justamente para representar o governo municipal no processo contra a GE Selma, para mudanças nas declãs do índice de participação do município. No ano passado, a Prefeitura de Petrópolis reservou mais de 32 milhões e 900 mil reais do orçamento do município somente para pagar o escritório, mesmo contando com os procuradores do município. Desde março deste ano, a nossa equipe vem tentando contato com o governo municipal a respeito do assunto, mas não obtivemos nenhum retorno.
A imunização contra a poliomielite em Petrópolis será iniciada no dia 3 de junho, a próxima segunda-feira. O objetivo do Ministério da Saúde é imunizar 95% do público-alvo. O dia de mobilização para a campanha será no dia 8 de junho e a vacina contra a poliomielite previne a paralisia infantil. A vacina é voltada para crianças entre 1 e menores de 5 anos. A meta é imunizar 95% do público-alvo. Ao todo, 15 salas de imunização vão estar disponíveis durante a campanha, que segue até o dia 14 de junho. Essa será a última campanha com a vacina VOP, também conhecida popularmente como a gotinha. A partir de 2025, a imunização contra a poliomielite será realizada por meio da vacina inativa contra a poliomielite. A campanha tem como objetivo vacinar crianças que estão em atraso com o esquema da vacina inativa contra a poliomielite, a VIP, e intensificar a vacinação com a vacina oral. No dia D, outras 3 unidades vão disponibilizar a imunização para o público. Para que a criança seja vacinada, é necessário levar o CPF e o cartão de vacinação. O secretário de Saúde de Petrópolis também alerta a população sobre o fim da campanha de vacinação contra a influenza, que termina no próximo dia 31 de maio. É importante que você e sua família também possam se dirigir a um dos pontos de vacinação, está lá no Facebook e também no Instagram da Prefeitura, para que você e sua família possam se proteger contra a gripe. É muito importante, a vacina é segura, vacinas salvam vidas. Em 2023, a cobertura com a vacina em Petrópolis contra a poliomielite foi de 81,92%. Em todo o país, atingiu o índice de 84,7%, índice abaixo da meta do Ministério da Saúde. E você vai ver depois do intervalo. Dias frios devem seguir até o início da próxima semana em Petrópolis. TCE aprova contas de 2023 do governo do estado. STF proíbe desqualificação de mulher vítima de violência sexual. Petrópolis é considerada o berço imperial da cerveja. Estudante de Nova Friburgo conquista medalha de ouro em competição profissional na Austrália. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Os petropolitanos já estão enfrentando dias frios ao longo de toda a semana. 20 dias antes da chegada do inverno, a sensação é de que ele já chegou na cidade e em boa parte da região serrana. Os casacos, cachecóis e cobertores já saíram dos armários. O frio chegou para valer nessa semana em Petrópolis, com temperaturas mínimas de 8 graus e máximas girando em torno dos 20 graus Celsius. A queda na temperatura aconteceu em toda a região sudeste do Brasil após a formação do ciclone extratropical que trouxe a frente fria. Gelado, muito frio, esfriou bastante. A gente veio de uma temporada de um veranico, né, no outono, e aí passou a ter esse clima abaixo de 14 graus, né? A gente está sentindo bastante. Eu gosto desse friozinho. Não precisa ser tão frio, mas está ótimo. Acho que é Petrópolis. As temperaturas sobem gradualmente na região sudeste a partir deste sábado, mas não vão durar por muito tempo. O mês de junho já se inicia com uma baixa pressão no sul da América do Sul. E assim, as temperaturas voltam a cair. Ainda existem incertezas a respeito da passagem de uma segunda frente fria, mas ao que parece, a nova frente não será tão intensa quanto esta mais recente. Para os próximos dias, as temperaturas em Petrópolis vão variar entre mínima de 10 e máxima de 27 graus até pelo menos a próxima terça-feira. Quando está muito frio, eu vou lá para Mauá. Vou para Mauá porque lá é mais quente. Já peguei inverno aqui, de fazer a noite aqui 6 graus. Fica mais romântico. Até a próxima terça-feira, as temperaturas em Nova Friburgo ficarão entre máxima de 24 e mínima de 11 graus. Já em Teresópolis, os termômetros marcam mínima de 9 e máxima de 25 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, a temperatura será um pouquinho mais quente, variando entre 15 e 26 graus Celsius. Em Três Rios, na segunda e terça-feira, as temperaturas estarão em tendência de aumento, variando entre mínima de 16 e máxima de 28 graus Celsius. A gente está já comprando bota, agasalho, cachecol e tirando as roupas de inverno do armário, porque está bem complicado. Gosto. Se veste melhor, a gente fica melhor, né? A gente acorda, dorme melhor. Acho muito bom. Pensei até em fazer uma lareira lá, falei com ela. É assim. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aprovou na última segunda-feira as contas de 2023 da gestão de Cláudio Castro. É o terceiro ano seguido que a Corte de Contas julga favoravelmente os gastos do governo do Estado. Os conselheiros acompanharam por unanimidade o voto do conselheiro José Maurício de Lima Nolasco, relator do processo. Em 2023, o Estado do Rio de Janeiro registrou um superávit orçamentário de 842 milhões de reais e realizou investimentos acima dos mínimos previstos na Constituição, em saúde e educação. Eu não considero razoável nem proporcional que se qualifique a conduta como irregularidade capaz de macular as contas. Agora, falando dos aspectos gerais destas contas, eu constato aquilo que eu já observara nas contas do ano passado, ou seja, uma progressiva melhora das finanças do Estado. Após o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado, as finanças são encaminhadas para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, a quem cabe a apreciação e julgamento final, conforme prevê a legislação. Na primeira área, o percentual foi de 12,28% da receita líquida de impostos e transferências. Já na educação, o índice foi de 26,20%. Consequentemente, de todos os indicadores sociais. Nestas contas, não houve descumprimento de nenhum índice ou percentual. Em números absolutos, o Estado aplicou cerca de 105 milhões acima do índice constitucional em saúde e 645 milhões de reais em educação, além do mínimo obrigatório. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu proibir
que mulheres vítimas de crimes sexuais sejam desqualificadas em audiências judiciais e investigações policiais. A tese da legítima defesa, antes usada por acusados de crime sexual, foi derrubada. Pela decisão, a vida sexual anterior da vítima não poderá ser utilizado como argumento para desqualificação moral por policiais, advogados e juízes durante depoimentos em delegacias, audiências e decisões judiciais em todo o país. Os ministros, também do Supremo Tribunal Federal, confirmaram que a tese de legítima defesa da honra pelo réu acusado de crime sexual não poderá ser utilizado para justificar a violência e a absolvição. O que o STF se posicionou por meio do julgamento, né, de violação de preceito fundamental foi que isso não pode acontecer. Isso, na verdade, constitui uma outra forma de violência contra a mulher, em que você utiliza seu modo de vida a justificar uma conduta que é inaceitável em nossa sociedade. Neste ponto, o STF fixou que, nos casos em que isso aconteça no curso de uma ação penal, a ação ela pode ser anulada e os sujeitos que praticarem esse tipo de violência penalizados. Agora, os órgãos envolvidos na apuração e no julgamento do caso deverão impedir que as vítimas sejam desqualificadas sob pena de regulamentação. A Corte finalizou o julgamento iniciado pela Procuradoria-Geral da República, que garante que as vítimas de crimes sexuais tenham sua dignidade protegida durante os processos. O entendimento da Corte foi baseado no voto de Carmen Lúcia, relatora do caso e única ministra do STF. Na sessão, a ministra completou o voto proferido na sessão da última quarta-feira e disse que a proibição da desqualificação impede a revitimização da mulher e favorece as denúncias de casos de estupro. Quando as mulheres que sejam vítimas de crimes contra a dignidade sexual comparecem a delegacias ou mesmo nos casos de apuração ou de julgamento, a chamada vitimologia secundária, que é revitimizar a pessoa, atribuindo-se a ela, por exemplo, que já teria uma vida sexual anterior que seria, entre aspas, promíscua, ou que o tipo de vestimenta que ela adotava. E aí eu não quis incluir no voto algumas coisas extremamente cruéis que são praticadas, presidente, de frases, inclusive de processos judiciais que eu levantei, em que há a pergunta frontal quanto à condição pregressa da vítima, ou você fez algo por merecer? A advogada Maiara Vasconcelos destaca ainda que a decisão é um importante passo na luta das mulheres por liberdade. Já é uma vitória considerável em prol das mulheres que são vítimas de violência e pode ser violência de qualquer gênero e mostra que, na verdade, isso é um preceito constitucional, é um direito fundamental de toda mulher para que ela esteja amparada a ser até mesmo amparada não só pelo sistema do judiciário, mas pela própria lei, fazendo aplicar o que a Constituição Federal determina. Petrópolis recebeu o título de berço imperial da cerveja após a publicação no Diário Oficial do Governo Federal. O título foi visto como ponto positivo para fomentar ainda mais a bebida na cidade. Que Petrópolis é conhecida por diversos tipos e variedades de cerveja, isso todo mundo sabe. No entanto, os cervejeiros e produtores têm mais um motivo para celebrar. Após a publicação no Diário Oficial do Governo Federal da última terça-feira, a cidade agora é considerada o berço imperial da cerveja. A medida deve fomentar ainda mais o setor e a produção de bebida na cidade. A cidade recebe esse título com muito carinho, né? E falando em nome das microcervejarias artesanais do município, hoje 20 marcas em atuação. É um reconhecimento muito importante para a gente e para a cidade, né, por toda a tradição cervejeira que nós temos e que nós ajudamos a propagar. Foi em Petrópolis que a primeira cervejaria do país foi fundada, mais especificamente em 1853, com a chegada da Boêmia. Hoje, além do peso histórico, novos produtores fortalecem ainda mais a marca na cidade. De acordo com a Associação das Cervejarias Artesanais de Petrópolis, 20 produtores artesanais atuam na cidade e com uma variedade de sabores e tipos de cerveja. Outros nomes, como a Cervejaria Itaipava, Cidade Imperial e Império, também são amplamente conhecidos no município. É um título que a gente espera
que fomente ainda mais o turismo na cidade, que põe a nossa cidade na mídia nacional, enfim, e que atraia com isso a atenção para as excelentes cervejas que a gente produz aqui na cidade. As cervejas estão presentes em todo o calendário de Petrópolis, entre eles a Bauernfest, a Oktoberfest e a tradicional Feira Deguste. A aluna do Senac RJ, Bruna Pimentel, conquistou a medalha de ouro em uma competição profissional na Austrália. A estudante competiu na categoria cabeleireiro. O desafio é uma etapa intermediária do World Skills 2024, que é a maior competição mundial de educação profissional que a estudante vai disputar em setembro, na França. A estudante de Nova Friburgo, Bruna Pimentel, de 21 anos, conquistou a medalha de ouro na categoria cabeleireiro na Global Skills Challenge, uma competição internacional de excelência profissional que foi realizada na Austrália. A premiação aconteceu no último domingo, dia 26 de maio. A estudante do Senac RJ disputou com jovens profissionais de 5 países. Além do Brasil, a Austrália, China, Japão e Estados Unidos disputaram as provas. O sentimento é único, assim, foi uma experiência indescritível, confesso para você. Eu tive na Austrália, eu tive a oportunidade de disputar com 4 países que são países que têm um reconhecimento muito grande na competição, além de ter a oportunidade conquistar o ouro, assim, para mim é surreal, assim, eu confesso que é indescritível mesmo, porque traz o peso de uma representação muito grande para o Brasil e para a minha vida profissional e pessoal também. A competição na Austrália contribuiu para um grande desafio que Bruna vai enfrentar neste ano. A competição internacional World Skills, que acontece em setembro em Lyon, na França. A medalha garantiu uma vaga no time Brasil para que Bruna participe dessa, que é a competição de educação profissional maior do mundo. A World Skills reúne 67 países e mais de 1.600 profissionais. Em julho, entre os dias 22 e 26, Bruna embarca para Natal, no Rio Grande do Norte, onde vai participar do último simulado preparatório para os desafios que vai enfrentar no World Skills. Em agosto, um encontro vai reunir todo o time Brasil antes do grande evento internacional. O nosso objetivo em si é a competição que vai acontecer em setembro em Lyon, que é o World Skills. E essa Global Skills que eu participei é como se fosse uma preparação. A gente chama de uma competição amigável. Os países que estiveram presentes são países que vão estar disputando a World Skills também, mas não são todos, são países que são convidados, entendeu? Então ela é um pouco exclusiva. Durante o treinamento, os competidores realizam práticas relativas à profissão, em que são exigidas atuações precisas e cronometradas e contam com o auxílio de profissionais de referência em suas áreas, que transmitem melhores práticas do mercado, compartilham inovações, técnicas e tecnologias, além de experiências. Esse processo exige a mobilização de uma série de recursos e o desenho de novos processos dentro do Senac RJ. A medalha também, agora da Global Skills, nos trouxe um gás muito maior e uma vontade muito maior de chegar na França e voltar com a medalha de ouro. Então, o nosso treinamento vai ser cada vez mais intenso. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp no DDD 24 99323 1675. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite e um ótimo domingo. TVC, a TV do Correio da Manhã.